Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a um vídeo especial da Missão Guanabara. E eu estou aqui hoje com a apresentadora de um dos nossos podcasts, Femina com Nancy Wilson. Esta não é a Nancy Wilson, é a, é a Maria Braden. Maria, bem-vinda. Obrigada, Geoffrey. É um prazer estar aqui. É um prazer, na verdade, fazer parte desse podcast e desse ministério que tem abençoado tantas famílias no Brasil. Para mim é sempre muito interessante, sendo membro da igreja do pastor Wilson aquela esposa dele, do pastor Douglas Wilson, a esposa dele é a Nancy Wilson, e por tanto tempo, assim, tendo algum conhecimento desses livros que eles escrevem, do impacto que eles fazem e que fizeram na vida de muitos cristãos. Mesmo assim, é sempre impressionante ver quantos cristãos no Brasil foram impactados. E visitando ao Brasil com o pastor Wilson, e assim, vendo o entusiasmo com que o pessoal de lá cumprimentou ele, o prazer que eles tiveram em ver ele. Agora, você teve o prazer recente de conhecer tanto o pastor Doug quanto a Nancy, não é? Em pessoa. Sim, nós fomos para Niagara. Eles estavam em uma conferência aqui Você sobre... mora no Canadá? Sim, eu moro no Canadá e aí eles estavam em Ontário, mas numa cidade bem distante da minha. Mas eu fiz questão de ir até lá para conhecê-los e foi uma conferência maravilhosa sobre política e o impacto de como ser cristão, né, dentro do contexto hoje, principalmente no Canadá. Então, eu acho que seria muito interessante conversar sobre o impacto do ministério da Nancy. Antes de começar a gravar, eu estava te dizendo que assim, eu acho que em total eu li um livro dela na minha vida, e assim, porque ela escreve para as mulheres, né? Sim. Assim, a minha esposa já, claro, conhece o trabalho dela, mas seria muito interessante você nos contar por que tem valor criar esse podcast. Vamos começar com o seguinte, vamos descrever o podcast, porque é meio único, né? Uhum. Sim, o podcast da Nancy, ele é bastante... se torna muito acessível para muitas mulheres, no contexto de o público dela geralmente são mães, esposas, mulheres que estão trabalhando, estão estudando, então tem uma vida muito corrida. Poucas nós temos realmente tempo para sentar e ouvir um podcast de 20, 30 minutos. E o podcast da Nancy tem esse propósito de, em pouco tempo, 7, 8 minutos, cobrir uma gama de conteúdos em tão pouco tempo. Então é sempre muito rápido e direto ao ponto. E por isso eu acho que esse é o diferencial do podcast dela. Temas que são com bastante aplicação, temas realmente com direções muito práticas para o nosso dia a dia em pouco tempo. Então dá para Uns 8, todo 10 mundo ouvir. minutos, né? 8, 10 minutos no máximo. Legal. E aí, qual o impacto que o Ministério da Nancy tem tido na sua vida, que te levou a propor, na verdade, esse podcast que eu já vejo a bênção que está sendo. Essa é a sua ideia, né? Sim, então, quando eu mandei mensagem para você sugerindo esse podcast, primeiro, eu ouvi falar da Missão Guanabara, ouvi falar do seu trabalho na Canon Plus, que foi quando eu tive primeiro contato contigo, e depois fiquei sabendo do Missão Guanabara, e vendo o impacto de trazer, né, o benefício de trazer realmente teologia reformada, verdadeiramente reformada para o Brasil. O Brasil, eu acho que você, Geoffrey, tem muito mais conhecimento nisso, sobre como realmente o Brasil lacra, né, tem a falta realmente de teologia verdadeiramente reformada. E, consequentemente, isso impacta as famílias. O papel da mulher dentro do lar, o papel do homem como marido, como provedor, como realmente pastorear o coração da família. E então foi por isso que eu decidi entrar em contato com você para trazer esse conteúdo. E o impacto da Nancy na minha vida foi exatamente esse. Tendo crescido no Brasil, tendo crescido em um contexto de teologia reformada, eu me vi, ao entrar aqui e começar a participar de uma igreja reformada, vi que, mesmo tendo
crescido num contexto de uma igreja reformada, eu não conhecia. Não conhecia realmente o papel da mulher, não conhecia realmente o meu, não tinha conhecimento, no geral, dos meus comportamentos, das minhas palavras, do meu coração, do meu pensamento, minha cosmovisão como mulher. E foi isso que a Nancy trouxe para mim, de enxergar. E o meu primeiro livro com ela, que eu li, foi o Contentamento, tá traduzido para o português, de ter contentamento. Contentamento não pela circunstância, você está contente, não necessariamente você está alegre com a sua situação, mas você está contente em Cristo. E a Nancy, ela realmente, às vezes, passa sal na ferida, porque ela é muito direta, ela é muito direta ao ponto. E, na verdade, eu acho que isso é uma característica da família Wilson. Não, olha, eu vou até te dizer que ela é assim em pessoa, e a minha esposa Kimberly até tem comentado, mas o engraçado é que assim, o pastor Wilson, ele está disposto a dizer qualquer coisa que for verdadeira, assim, no contexto público, mas assim, ele é muito bonzinho e carinhoso em pessoa, muito carinhoso, que as pessoas ficam surpresas. Uhum. A Nancy, claro que ela é um doce, né? Sim. Mas ela não é tão boazinha assim quanto o marido dela. Enfim. Muito direto ao ponto, muito direto ao ponto. E eu acho que talvez é exatamente isso. Quando um dos pontos que eu ia trazer é o meu interesse de trazer esse conteúdo da Nancy. Eu acho que tem pouquíssimos livros da Nancy traduzidos para o português, e são livros maravilhosos. Mas eu acho o podcast dela extremamente muito aplicável para a nossa vida, muito aplicável para o nosso dia a dia e também para conhecer ela. Infelizmente, a família Wilson tem tido uma rejeição no Brasil e nomes grandes da teologia brasileira não têm se dedicado a mesmo conhecer o que essa família tem abençoado, tem trazido para muitas famílias. E por isso eles têm tido essa rejeição, e a Nancy tem tido essa rejeição por trazer à frente o papel da mulher, por trazer à frente como ser verdadeiramente uma mulher cristã, e a consequência disso vai contrário àquilo que a sociedade brasileira e, triste ainda, a sociedade cristã está conhece e está confortável. Então, ela tira muitas mulheres daquela zona de conforto, me tira da zona de conforto. E traduzir esse podcast, na verdade, às vezes é um soco no meu estômago. E meu marido, às vezes, me ouve e eu traduzindo e gravando, aí eu paro o podcast, que eu falo, gente, eu tô gravando isso para mim, como é que eu vou fazer outras pessoas ouvirem isso? E é isso, e o evangelho é isso, o evangelho é para tirar a gente da nossa zona de conforto, o evangelho é para realmente, ele traz à tona o nosso pecado para que Cristo venha e cubra com a graça. E a Nancy mudou muito, e eu creio que hoje a nossa família tem sido muito beneficiada pelo conteúdo que ela tem trazido. Hoje, mesmo tão nova, tenho uma filha, tenho um marido, e posso dizer que eu tenho um casamento saudável, claro, pela graça de Deus, mas através da vida da Nancy, ela tem trazido muitos conteúdos que têm moldado e têm transformado muito a nossa vida. E eu espero muito que muitas mulheres brasileiras tenham acesso a esse conteúdo, que elas conheçam. E a fonte não é a Nancy, a fonte é a palavra de Deus, mas ela traz isso de forma muito leve, às vezes dura, mas verdadeira e simplificada, né? É simplificada, de uma forma que todas nós consigamos ouvir em tão pouco tempo. Eu fico bem grato em ver você, assim, seguindo o modelo da Nancy também, no sentido de também ter uma fala direta, né? Assim, ela é engraçado como o trabalho da Nancy e a família Wilson tem sido recebida no Brasil, mas isso também levanta para mim uma questão interessante. Eu aqui nos Estados Unidos, você aí no Canadá, e nós trabalhando assim, cada um com os nossos projetos, né? Mas a Missão Guanabara, assim como qualquer obra cristã, nós queremos ressaltar as Escrituras. E as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Então, nós estamos exaltando as Escrituras e querendo aprender e ensinar através delas.
e aí nós enfrentamos certos problemas, assim, ok, no Brasil, o feminismo tem infiltrado e todos esses desafios que a igreja brasileira enfrenta. Mas a verdade é que, assim, elas existem essas manifestações locais, mas assim, isso não é uma teologia norte-americana, Não. né? Assim, a igreja no Brasil tem seus desafios, assim como a igreja nos Estados Unidos e no Canadá. E se você acha que tem um lugar em qualquer parte do Ocidente onde o feminismo não tem infiltrado, assim, isso é um desafio para as famílias cristãs em qualquer parte do Ocidente. Com certeza. E isso é uma decisão, né? É uma decisão. Por exemplo, uma mulher ficar dentro do lar é uma decisão. Não é fácil em qualquer contexto. Eu sei que o Brasil enfrenta suas dificuldades socioeconômicas, mas a gente também, como uma família jovem, uma família começando, você decidir, pela graça de Deus, que Ele vai prover, que Ele vai abençoar. Então, tem muitos desafios, muitos desafios. Um dos Independente. meus Sim, isso. Um dos meus encorajamentos para as igrejas e para as igrejas no Brasil é assim, pegar o fardo, né? E de ter responsabilidade pelas suas famílias. Então, tem muitos desafios. Eu achei muito interessante que você falou sobre o contexto de aprender ainda mais sobre a fé reformada, no contexto da sua família, mas você colocou num contexto mais amplo, da sua igreja, Uhum. né? E eu acho que isso é muito importante, né? Não só o cristão individual, não só o cristão dentro da sua família, mas é muito artificial separar isso da sua igreja. Então, a família cristã tem que se comprometer à igreja e a igreja local se comprometer à família. E assim, isso realmente, o jugo fica mais leve Com certeza. quando nós fazemos isso. Olha, vamos encerrar o vídeo com o seguinte, né? No espírito do trabalho da Nancy no Femina, vamos fazer um vídeo meio breve. Já passamos do tempo de um podcast da Femina, né? Como é que você sugere que as pessoas escutem a esse podcast? Que sai uma vez semanalmente, né? Mais ou menos 8 minutos. A minha sugestão é da forma como eu faço, porque eu creio que eu tenho uma filha de 11 meses, então ela está naquela fase que ela está por todo canto, pegando tudo, puxando tudo, então não tem como eu tirar meus olhos dela, não tem como eu parar para realmente ouvir algo. E sempre quando eu coloco ela para dormir, eu estou lavando uma louça, estou passando o aspirador na casa, às vezes estou no carro dirigindo para um lugar. Então, esse podcast você não precisa sentar e realmente prestar atenção em cada palavra. É um podcast para você, na expressão que a gente tem em inglês, on the go. É quando você está indo, é você na vida. A vida está acontecendo e o podcast está tocando no seu fone, está tocando ali no seu celular. Então, não pare, não tenha a expectativa de sentar para ouvir. Ouça quando você puder e talvez no momento mais caótico do seu dia, talvez seja o momento que você precise direcionar, mudar as lentes do seu dia e ouvir algo que realmente te edifique, algo que te traga de volta para o que realmente importa. Onde é que o pessoal pode acompanhar o podcast que plataformas, mídias sociais? Nós estamos por toda parte. Então, nós estamos no Facebook. Para quem quiser ter acesso ao Facebook, nós temos uma página lá do Missão Guanabara, que temos, além do conteúdo feminino, muitos outros conteúdos. Tem no Instagram, para quem não tiver um stream de podcast. Mas também estamos no Spotify e tem lá a nossa página Femina com Nancy Wilson. E você consegue ter acesso muito facilmente, e por ser um podcast, mesmo que você não tenha o Spotify Premium, você não vai ter os ads, as propagandas, porque é só ouvir. Legal, não sabia dessa parte. Legal. Não tem as propagandas, por ser um podcast. Se fosse música, ia estar parando toda hora. Perfeito, ok. Aí no Facebook, além da página da Missão Guanabara, também tem uma página dedicada à Femina. E, olha, uma coisa que eu gostaria de ver muito
nós temos uma comunidade de WhatsApp. Uhum. Assim, tem grupinhos, grupo de teologia, educação cristã, grupo de estudo de liturgia e adoração. Agora, é uma comunidade, às vezes, meio nerd e meio masculina, sabe? Eu gostaria de ver muito o crescimento da parte feminina da nossa comunidade Guanabara. Mas, então, pode buscar por aí no nosso conteúdo links à comunidade WhatsApp. Mas, mais do que isso, para quem estiver assistindo, deixa um comentário, manda uma mensagem para passar um encorajamento para Maria, que está fazendo um trabalho tão lindo. Obrigada, obrigada. Então é isso. Para todo mundo que está assistindo, Paz de Cristo. Tchau, Maria. Tchau, gente. Tchau, Geoffrey.